Igreja, com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de poder estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor, sendo um canal de bênção, um canal de Deus mesmo para comunicar aquela que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ser muito breve, eu quero ser muito fiel ao que o Senhor colocou em meu coração. Esse é um texto que eu até já comentei alguma vez, mas o Senhor trouxe ao meu coração para que eu trouxesse como a mensagem dessa noite. Você que pode, você que quer, você que estiver disponível a isso, se coloque de pé e abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Enquanto isso, eu aproveito para reforçar o convite que já foi feito no próximo final de semana, aliás, na sexta e sábado dessa semana, nós teremos aí o congresso da Jubrac. Glória a Deus por isso. Nós estamos aí nos dedicando, preparando tudo e temos certeza que o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio. E eu gostaria que você pudesse estar conosco nos 2 dias. Você que conhece alguém no seu emprego, você que conhece um familiar, alguém jovem aí, né, que nós consideramos até os 120 anos, então para estar conosco aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque de verdade, nossa expectativa, né, pastor José, está muito alta e nós temos certeza que o Senhor fará maravilha no meio de nós, amém? Você abriu sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. Olha o tamanho do telão que nós temos agora, então fica até mais fácil, né? Mas eu vou ler na minha versão que diz assim: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus? Os versículos que nós lemos são autoexplicativos, mas mesmo assim eu gostaria de trazer um pouco daquele contexto para que nós consigamos ainda melhor entender o que Paulo está dizendo aqui para o seu aprendiz, para aquele que Paulo estava formando e preparando. Paulo é alguém que dispensa apresentações. Paulo é um dos maiores nomes do Novo Testamento, eu vou além. Paulo é um dos maiores nomes da igreja, e eu vou além. Paulo é um dos maiores nomes da história. Paulo, ele é uma referência. Ele é uma referência como líder, ele é uma referência como implantador de igreja, ele é uma referência com as cartas que ele escreveu, mas eu preciso que você volte um pouquinho no contexto. Visualize agora o Paulo antes de sua conversão. Paulo, mesmo antes de ter tido um encontro com Jesus, era alguém diferente. Paulo era alguém muito intenso em tudo aquilo que ele fazia. Perceba que aos pés de Gamaliel, a Bíblia nos descreve que ele se desenvolve, que ele cresce, que ele adquire conhecimento e se torna alguém muito relevante em seu tempo, em sua localização. Paulo é alguém com a característica, e me permita dar aqui
uma opinião, uma interpretação naquilo que eu vejo ao longo da história. A característica que mais se destaca em Paulo, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui para você entender onde eu quero chegar. Paulo era alguém muito inteligente, sim. Paulo era alguém muito estudado, sim. Paulo era alguém que era uma referência já naquilo que ele havia conquistado até o momento, sim. Mas existe uma característica que, ao meu ver, e me permita ser aqui opinativo, mas eu quero que você entenda isso aqui. A característica que mais se destaca em Paulo não é a sua inteligência, não é a sua capacidade mental, é a sua intensidade. Paulo não está disposto a fazer algo meia boca. Paulo não está disposto a desenvolver algo com pouca força, com pouca intensidade, não. Paulo, ele acredita 100% naquilo que ele está construindo, estudando e se desenvolvendo. Por isso, ele se torna o homem no qual ele era. Porém, o Senhor gosta daqueles que são intensos. O Senhor, nós vemos lá em Apocalipse, dizendo ao anjo da igreja, que seria bom que você fosse frio ou quente, porque o morno estou a ponto de te vomitar na minha boca. Então, qual é o contexto aqui? O que a gente precisa entender? É Filadélfia, né? Igreja de Filadélfia, para que isso é dito, né? Eu estava com medo de falar errado. Laodiceia, isso. Muito obrigado. E aí, o que acontece? Nós percebemos então que o Senhor procura, o Senhor espera, o Senhor deseja aqueles que estão intensos e totalmente dedicados naquilo que fazem. Perceba que não é interesse do Senhor que você venha para o culto, mas não venha com total intensidade. Não é interessante que você esteja aqui, mas com sua mente lá fora. Não é interessante que você tenha aparência de crente, mas uma vida de desviado. Por quê? Porque o Senhor procura aqueles que acreditam 100% no propósito. O Senhor procura aqueles que são intensos. E aí eu preciso ir um pouquinho além. Parece que o Senhor, ao longo da história, nós podemos perceber que Ele escolhe aqueles que provavelmente vão dar até mais trabalho. Essa também é uma visão minha. Essa é algo que eu vejo. O Senhor gosta daqueles que quando fazem com total energia, fazem com toda a dedicação. E aí às vezes por isso, como Pedro, né? Pedro, ele é tão intenso que aí tem hora que Deus tem que, calma, deixa eu colocar o Pedro no lugar dele. Mas assim você percebe que aqueles que se destacam, e eu não quero focar nisso aqui, mas é algo que eu gostaria que nós entendêssemos como igreja. O Senhor procura aqueles que não estão medindo esforços para fazer a obra de Deus. O Senhor está procurando aquele que tem prazer em se dedicar na obra do Senhor. Porque parece que para algumas pessoas é um fardo.
Parece que para algumas pessoas é um peso ter que vir para o culto, ter que trabalhar para o Senhor, ter que fazer. Não, não, não. O Senhor está procurando aqueles que estão disponíveis para entregar o seu melhor. E eu quero crer que nessa igreja nós estamos hoje com aqueles que estão disponíveis para essa obra. Tem alguém disponível aqui nessa noite? Tem alguém que pode estar aqui dedicado ao que o Senhor tem para fazer? E aí, eu estou falando ainda de um Paulo que não se converteu, mas ele era intenso, ele era dedicado, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo, naquilo pelo qual estava gastando a sua vida. E agora o Senhor então decide fazê-lo ver algo que ele nunca tinha visto. E é interessante que o Senhor faz isso deixando-o cego. E é no momento em que Paulo está cego que ele vê. E isso é maravilhoso, porque isso vai muito de encontro com o que meu pai estava dizendo aqui mais cedo, falando o quê? Que existem momentos que a nossa capacidade precisa ser desconsiderada, porque enquanto você pode ver, parece que o seu movimento vai de acordo com o que você está vendo. Enquanto você pode fazer, vai na sua força, vai do seu jeito. Mas quando nós chegamos no entendimento de que na nossa visão não dá, de que na nossa força não dá, de que na nossa capacidade não dá, é aí que o Senhor se revela. Paulo mesmo vai dizer que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. E é por isso que nós podemos dizer que quando estamos fracos que estamos fortes, porque eu não dependo da minha capacidade, eu dependo daquele que me chamou. Eu não dependo da minha visão, eu vou na visão daquele que me escolheu. E aí no meio da cegueira ele vê, e ele tem um encontro tão maravilhoso, que faz, e aí que eu falo, tem que ser muito louco, para dedicar uma vida inteira para conquistar algo, e depois de ver algo tão extraordinário, ele decide abandonar tudo. Ele chega a dizer mais para frente na sua história, que tudo que ele construiu antes, ele considerava como esterco, como perda, diante daquilo que ele viu. E agora a intensidade desse homem vem para o lado certo da força, vem para essa intensidade é dedicada ao Senhor. E agora, eu falei o lado certo da força, achei que alguém ia pegar a referência de Star Wars aí, mas tá bom, amém. E aí, agora ele usa essa intensidade na obra do Senhor. E agora aquele homem que gastou a sua vida inteira se autodesenvolvendo, estudando para ter mais conhecimento, se dedicando para se tornar alguém cada vez mais relevante, uma posição social melhor. A vida de Paulo até o encontro com Cristo é totalmente voltada para si mesmo. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, essa realidade muda.
Agora a dedicação dele é para, primeiramente, aí ele entende aquilo que Jesus diz como resumo dos mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, de tal forma que agora ele começa a se dedicar para o outro. Na visão que Deus tinha dado a ele, agora ele começa a implantar a igreja. Agora ele começa a formar pessoas, como é o caso de Timóteo. Agora ele começa a pregar, ele começa a trabalhar na obra do Senhor, para que as pessoas tenham um encontro que ele teve. E isso aqui também me ensina muito, porque parece que nós estamos vivendo uma geração. A nossa realidade hoje parece que é uma igreja de autodesenvolvimento. É uma igreja que está focada totalmente no sentimento de si mesmo. Então são coaches pregando, são pessoas tentando falar apenas palavras de ânimo, de incentivo, e glória a Deus pelas palavras de incentivo. Mas eu percebo que a função e a missão do Evangelho é fazer com que você não viva para si mesmo, que você viva para o Senhor e para o seu próximo. E parece que a nossa geração só pensa em si mesmo. E é por isso que aumenta cada vez mais a quantidade de desigrejados. Está virando moda agora. E são pessoas que não estão percebendo, que estão saindo do propósito original do Senhor. Mas eu creio que nós continuaremos dedicados, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. Porque também não é, por que eu falo trabalhando? Porque cultuar não é apenas o ouvir, não é apenas o assistir, é participar, é trabalhar, é fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo. É isso que você faz quando você oferta, é isso quando você faz quando você, limpando a igreja, reformando, e vai, músico, e recepcionando, e tudo aquilo que nós podemos trabalhar na casa do Senhor. Isso é cultuar. E agora Paulo, então, nessa transformação, se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. Nessa transformação de vida, de mentalidade, de encontro com o Senhor, ele agora está totalmente dedicado para pessoas, ele está sendo preso, ele está sofrendo, ele está sendo acusado, mas continua firme e fiel no propósito pelo qual o Senhor havia estabelecido. Deus abençoe. Não é porque os levantes vieram, não é porque as pessoas de alguma forma o confrontavam que ele desanimou, muito pelo contrário, ele continuava firme na visão que o Senhor tinha dado a ele. Então, eu preciso que você volte comigo, visualize isso aqui. Eu estou eu estou caminhando para aquilo. Deus abençoe, William. Estou caminhando para aquilo que o Senhor tem como o tema principal dessa mensagem. O ponto aqui é, então, recapitulando o que foi dito, alguém que gastou sua vida inteira se autodesenvolvendo, agora tem um encontro com o Senhor, tem uma visão tão maravilhosa, que agora ele dedica a sua vida para o outro, ele dedica a sua vida para implantar igrejas, para ganhar pessoas para Jesus, para que as pessoas tenham o encontro e vejam aquilo que ele vê. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Talvez alguém aqui tenha tido essa experiência já. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, já tivemos essa experiência. Parece que por
nós ajudarmos alguém, nós começamos a crer em nosso íntimo que no momento em que a gente precisar, a gente vai poder contar com aquela pessoa. Alguém precisou, você foi lá, você se desdobrou, você fez, você correu, você naquilo que estava ao seu alcance, e às vezes até aquilo que estava fora do alcance, você fez. E o problema é que às vezes no nosso coração, às vezes a gente começa a achar que, olha, eu ajudei, agora no momento em que eu precisar, eu sei com quem eu posso contar. Aquela pessoa com certeza vai me ajudar, e isso é um problema muito grande. É muito triste a ingratidão. A ingratidão, ela é uma das piores características que alguém pode ter. Então, que nós possamos ser gratos por aquele que um dia fez algo no momento que você estava precisando. Alguém que veio com uma palavra certeira num momento decisivo. Alguém que te forneceu algo que você precisava. Que nós não percamos a gratidão, porque a ingratidão é uma das piores características que alguém pode ter. Então eu quero, falando sobre gratidão, primeiro, faça uma reflexão. Se você, assim como eu estou fazendo, se você está sendo grato, se você não está sendo ingrato com alguém, se você está mantendo assim como você pode contar com alguém, será que as pessoas podem contar com você também? Primeiro ponto é isso, mas o ponto agora, o segundo, que é o principal, eu acho. Não é porque eu estou dizendo isso que, geralmente quando a gente faz algo, a gente não pode contar depois, e aí, agora talvez alguém esteja pensando, é verdade, então não faço mais nada para ninguém. Não, aí não também. Aí a gente saiu um pouco do contexto. Aí a gente foi para os dois extremos. Não. O que o Senhor está dizendo e o que Paulo está dizendo aqui, em seu contexto, na minha primeira defesa, então, ele estava sendo julgado. Ele era inocente, mas o tentavam o tempo inteiro achar um motivo. E se ele tivesse alguém lá com ele para prestar depoimento a seu favor, claramente o ajudaria. Mas ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Por que Paulo consegue dizer isso, dizendo que isso não lhe seja cobrado? Porque ele percebeu, no 16 ainda, ele percebeu que ele estava abandonado por toda a rede de apoio que ele achou que poderia ter. As pessoas nas quais ele achou que poderia contar, ele percebeu que no momento em que ele mais precisava, não estiveram ao seu lado, o abandonaram. Mas no 17 ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Agora eu preciso que você visualize isso aqui comigo. Você está no momento mais difícil da sua vida e não precisa olhar para Paulo. Talvez você saiba qual foi o pior momento em que você já enfrentou. Aquele momento
em que você sabia que existiam pessoas que poderiam te ajudar. Você sabia que existiam pessoas que teriam ali o canal, que teria a forma de te ajudar. E aí você, de alguma forma, criou uma expectativa. Você cria uma expectativa dizendo, quando aquela pessoa precisou, eu estive lá, eu ajudei. Agora é o momento em que eu preciso. Eu poderei contar com ela. E aí você, em algum momento, percebeu que tinha sido abandonado. E talvez não é nem por mal, tá? Talvez não é nem porque alguém te quer mal. A pessoa não te ajudou, não. Ela só não quis, não estava disponível a se desdobrar para te ajudar. E naquele momento, no pior momento, no momento em que você precisa de alguém, você se vê sozinho. Pessoas que muitas vezes estão sempre rodeados de gente, de pessoas. Pessoas que estão vivendo aí o dia inteiro cheio de gente ao redor, mas que no momento em que precisa, percebe que está sozinho. É nesse momento que o Senhor te diz: eu estou contigo. Senhor, mas sabe o que é mais legal? É que se você for parar para pensar, pessoas talvez você tenha capacidade de ajudar. O único no qual você nunca vai conseguir fazer um favor é para o Senhor. O Senhor não precisa de nada que você faz. O Senhor não precisa de nada que você tem. O Senhor não precisa. Mas mesmo não precisando, não é por troca de favor, não, muito pelo contrário. Ele permanece ao seu lado, mesmo quando não há mais ninguém, mesmo quando é a pior situação possível. E é nesse ambiente que Paulo se encontra. E talvez seja nesse ambiente que alguém aqui também se encontra. Um ambiente de precisão, de necessidade, talvez. E muitas vezes não é financeira, ou é também. Muitas vezes não é emocional, ou é. Muitas vezes é de um suporte, é de ajuda, é de conselho, é de, sei lá. São tantas coisas que cada um pode estar enfrentando. E se nesse momento tem alguém que se sente sozinho, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele permanece do seu lado. E quando você se sentir sem forças, Ele é aquele que te dá força para continuar caminhando, para continuar prosseguindo, porque não é do interesse do Senhor que você pare, tá bom? Então, eu tô meio fraco, tá? Mas continua caminhando. Não, mas tá faltando força, eu tô me sentindo abandonado, mas continua caminhando,
porque quem te dá força não é o homem, quem te dá força não é as pessoas, quem te dá força é o Senhor, aquele que permanece do seu lado. E é por isso que Paulo não virou as costas para ninguém. Viraram as costas para ele, mas ele continuou ajudando. Viraram as costas para ele. Ele continuou trabalhando e se dedicando. Por quê? Porque ele não dependia de palavras de homens. Você não depende da aprovação de ninguém, tá? Você não depende de pessoas falando, pessoas gostando da forma que você está fazendo, não. Quem tem que gostar é o Senhor, quem tem que aprovar é o Senhor, porque a visão não foi dada por ninguém, além dele. Paulo se encontrou nessa posição, mas eu percebo que ele não diz isso de uma forma a desanimar, de uma forma que ele está desistindo de tudo, não. Muito pelo contrário. Ele está percebendo, está declarando e nos ensinando hoje aqui que a nossa confiança precisa estar naquele que é o único que não nos abandona. Aquele que é o único que permanece, fortalecendo, dando ânimo, dando força. E é maravilhoso, porque uma das coisas que Paulo diz a Timóteo, um pouquinho antes daquilo que nós lemos, no capítulo 4 ainda, mas lá no versículo 2, aqui o que eu quero finalizar essa mensagem, declarando sobre o fato de que o Senhor, Ele não tem interesse em que nós estejamos parados, muito pelo contrário. Quando nós vemos lá em Eclesiastes 3, eu tenho certeza que você conhece, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, então, de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Há tempo de tantas coisas, talvez eu vou começar a falar que não esteja lá. Mas então, são vários, nós entendemos que há um tempo determinado para cada coisa, amém? Isso é fato, isso é verdade. Porém, lá no versículo 2, Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. E aí eu começo a pensar, e eu lendo isso aqui, me pareceu uma contradição, porque há tempo determinado para cada coisa, mas pregue, não se contradiz, se completa. O que o Senhor está nos ensinando com essas duas palavras, com esses dois direcionamentos existirão os momentos em que você está plantando, e nesse tempo você precisa estar glorificando ao nome do Senhor, declarando que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Agora chegou o tempo da colheita, você está glorificando ao Senhor, pregando a palavra, levando o evangelho. Agora chegou o tempo de você sorrir, aí você está glorificando ao nome do Senhor. Por quê?
Porque as pessoas estão olhando para suas atitudes. Então, a forma que nós estamos pregando no dia a dia é com as nossas ações. Então eu estou sorrindo, eu estou declarando que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Agora chegou o tempo que eu estou chorando, eu continuo declarando que o Senhor é bom, que a sua misericórdia ela dura para sempre. Agora chegou o momento em que eu estou rodeado de pessoas, eu estou glorificando ao nome do Senhor, pregando a palavra, declarando que o Senhor é bom. Agora eu estou sozinho, eu continuo declarando que esse Deus, Ele é fiel, que Ele é poderoso e que Ele está comigo, porque o ambiente, porque a circunstância não pode definir o nível da sua intensidade, da sua adoração. Verdadeiro adorador são esses que o Pai procura. Eles não dependem de vara, de monte, de templo, não dependem. O verdadeiro adorador é aquele que adora um Pai em espírito e em verdade, independente do tempo, independente da circunstância, independente da situação. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, para que nós pudéssemos orar aqui juntos. E eu quero que você faça essa oração, assim como eu estarei fazendo aqui, declarando que a sua esperança, a sua expectativa não está posta em homens, não está posta em pessoas, que a sua confiança, a sua esperança está totalmente voltada ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Se alguém chegou aqui se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, se alguém chegou aqui numa circunstância difícil, o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é que Ele não te abandona, não te abandonará, e muito pelo contrário, Ele é aquele que te dará forças para prosseguir. Você pode orar juntamente comigo?